Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira, segunda semana de pregão em bolsa, né? Hoje, dia 16 do 11. Amanhã tem o resumo semanal no outro canal, o canal principal, O Gerador de Riqueza. Mas hoje, né, o que nós tivemos? A Cosan estopando sua posição em Vale 3, sendo aí um dos grandes vendedores recente, né? Mais de 4% era a sua participação. Em vídeos recentes, né? Eu não quero ser um engenheiro de obra pronta, mas eu vinha falando sobre esse feeling de sentir ali que a Cosan, para tentar diminuir um pouco a sua alavancagem, ela poderia estar vendendo, tá? Então ontem eles fizeram aí um bloco de ações, um bloco forte de ações e venderam sua posição em Vale 3. Ativo, nesse caso a Vale, pode ficar ainda mais interessante no curto prazo. Nós vamos falar sobre isso e também, né, a hashtag aí, oportunidades osciladas. Randon está de graça, então nós vamos falar sobre essa posição da Randon, que além de ter, né, uma parte operacional, a holding hoje vale menos do que a sua participação na subsidiária Frasli, né, o Frasli. Então, nós vamos falar sobre isso. E o Banco Inter, vale a pena, entre aí os bancos digitais, apostar pensando no médio e longo prazo, num crescimento em relação a médio e longo prazo? Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. E um outro adendo, né, a recompra de ações batendo recorde, prometendo bastante para esse ano de 2025 aumentar ainda mais, né, esse número para as ações aí no índice hoje, tá? Em relação ao mercado, hoje nós tivemos algumas correções, alguns ativos em correção, mas nada ali interessante na minha visão para grandes aportes ou para mexer, né, na carteira. Eu esperava uma queda até maior em Vale 3, ela chegou a cair mais de 3%. O papel ele foi a leilão, né? Ficou aí algumas horas em leilão e só depois veio, né, para mercado comum e fechou acima dos 52 após essa venda da Cosan com muito apetite nos R$ 50, né? Chegou a negociar no leilão a R$ 50. Além disso, Semin, né? Hoje, essa queda, 4,91, oscilação de curto prazo, normal, faz parte, é um ativo que está na minha mira abaixo dos R$ 5. BB Seguros, 37,39. Além disso, Banco do Brasil, nos 25,38, mantendo posição de alta, e ISA Brasil vai deixando aí uma janela ainda de oportunidade bem interessante nos 22,76, com Taesa também, muito tempo que eu não falo, nos 32,37. Lembrando que hoje nós tivemos, além disso, né, dessa notícia da Cosan em relação à Vale, a Rio Tinto de olho na Glencore, né, para promover aí uma fusão entre os dois ativos. E hoje, né, pensando nessa fusão, seria a maior mineradora do mundo, né? Então, isso chamaria atenção aí para a Vale. Como que a Vale trabalharia com essa notícia? Talvez ela iria para cima da Semin, né? Hoje, até uma discussão com alguns investidores sobre isso. Hoje, a Semin seria um ativo interessante para a Vale, tá? Claro que tudo não passa aí de pensamento criativo, mas a realidade é que é um segmento, né, que ainda ele tem muita força pensando em médio e longo prazo e são ativos de muita qualidade. Agora, sobre essa venda da Cosan, Vale chegou a negociar no pregão, né? Aí nos 50, pensando ali no momento, nas 2 horas iniciais de pregão, em que você não teve, né, oferta para o mercado secundário, né? Então, nós tivemos a Cosan desovando aí 4%, né, praticamente da participação em Vale, né, na participação total em Vale, 173 milhões de ações, tá, foram vendidas pela Cosan, com o fundador Rubens Ometo dizendo, né, que sempre acreditou no Brasil, por isso investe aqui, e a Vale é um ativo extraordinário, confiando muito na nova gestão. Entretanto, o patamar atual da taxa de juros obrigou a reduzir a alavancagem da Cosan.
nós vamos falar sobre esses números. Hoje a Cosan ela trabalha, né, aí com um preço na casa dos R$ 8, mais de 40% de queda nos últimos 6 meses. O papel saiu lá da casa dos R$ 15 para os 8,63, com uma leve alta hoje, né? Negocia aí a um PL de 7,3 vezes, negocia abaixo do valor de patrimônio, 0,82 vezes o valor de patrimônio, negocia abaixo do valor de faturamento anual, né, 0,39 vezes, negocia, né, 4,96 vezes EV/EBITDA e, né, com aí um ROI na casa de 11%, mas aqui está o pulo do gato, a alavancagem, né, alavancagem 5 vezes dívida líquida sobre EBIT e, né, 3 vezes e meio, 3,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, com o juros subindo, contratada aí a taxa de juros de 15%, é bem provável que essa alavancagem suba muito, tá? Não há faturamento ou lucro antes dos impostos, lucro bruto, que salve isso no curto prazo, tá? Então, lembrando que a Cosan, ela iniciou compras de Vale 3 acima dos R$ 60, tá? Ali acima dos, até mesmo dos 70, se eu não me engano, e, né, daria ali uma perda na casa de 30% aproximadamente, se você for descontar os dividendos, tá? Então, nesse sentido, o mercado ele deve recepcionar bem essa venda da Cosan, porque na minha avaliação entrou no momento errado, tá? Em relação à quantidade de ações compradas. Claro que isso tem muito mais a ver também com a Cosan do que com a Vale em si, tá? Agora, sobre a Randon, é um ativo que eu gosto, tá? Um dos ativos ali de nacionais, né, que eu gosto, pensando na qualidade e no pensamento também de ter ali uma valorização com o ativo. É uma empresa de dono, né? Eu acho que isso tem um ponto muito interessante a se acompanhar. E hoje, né, negocia 7,60 em cotação, 5% de queda só hoje, né? E um ativo que vem sofrendo também com a alta na taxa de juros. Porém, se você pegar alguns números, nós vamos falar sobre eles. O primeiro deles é a Fras-le, né? Então a sua subsidiária aí que negocia a 5,54 bilhões em valor de mercado em bolsa, tem receita fora do país, tem receita no país, é uma das mais importantes aí, né, para o segmento de material rodoviário, né? Ou seja, reposição de peças e tudo mais, fricção e tudo mais. Hoje, a Randon, né, ela tem aí mais de 52% de participação, o que daria, só a participação, daria 2,82 bilhões, tá? Na Fras-le. O valor de mercado da Randon hoje é de 2,67 bilhões, ou seja, a Randon vale menos hoje em bolsa do que a sua participação na Fras-le. Mas é importante mencionar que onde que está a pegadinha? Endividamento, tá? Alavancagem, esse é um termo que mais tem feito preço. A alavancagem hoje, por exemplo, a Randon negocia 2,76 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tá? Então, acho que seria esse o fator de precificação do mercado no curto prazo. O mais negocia ali a 7 vezes o PL, negocia, né, a 0,22 vezes o que ela fatura, logo logo ela pode estar, né, bem próximo do 0 a 0, né? Ou seja, valor de mercado bem parecido com o que ela fatura ou igual a isso, né? Hoje o VPA está na casa de 9,35 para as ações ordinárias e ela negocia a 0,81 vezes isso, tá? Pagou um dividendo yield nos últimos 12 meses para a ordinária na casa dos 4,55%. Tem a preferencial também, né, RAPT4, mas ela distribui aí na média da metade do seu lucro com a margem líquida de 3%. Então, são dois fatores que me chamam a atenção aqui. Essa dificuldade no crescimento dos lucros nos últimos anos e uma margem líquida baixa de 3%, fora a alavancagem alta também no curto prazo, né? Aí 2,76 vezes dívida líquida sobre EBITDA, 3,53 vezes dívida líquida sobre EBIT, com aí um alto, né, um grande patrimônio, porém essa dificuldade em trazer, né, um crescimento de lucro no curto prazo.
Claro que aí muita gente vai olhar e falar: "Poxa, mas tem transmissoras de energia, nesse caso aí, negociando acima dessa alavancagem da Randon". Porém, pessoal, a diferença aqui é, se você for olhar o ROI da Randon, se você for olhar a margem líquida da Randon com outras empresas que estão negociando até, com EV/EBITDA mais baixo, EV/EBITDA também mais baixo, esse desconto aqui é uma pressão do mercado, tá. Então seria números absurdos se hoje a Randon, por exemplo, tivesse uma margem líquida de 10%, tá. Aí sim, hoje eu olharia aqui com olhos de aportes, tá, bem significativos, enquanto que seria necessário no momento ela talvez diminuir essa alavancagem aí no curto prazo, e também, né, entregar um crescimento nos lucros, coisa que não acontece no curto prazo. Pode começar a ter uma mudança de chave com a própria subsidiária aí entregando bons resultados. Então vamos acompanhando de perto, pode ser chamado de absurdos, né, de curto prazo, mas muito cuidado com o value trap, né, ou seja, ali as chamadas casinhas de valor, né, uma dificuldade em saber distinguir o que que o mercado está precificando com aquilo com que realmente é oportunidade. Sobre Inter, eu costumo ter um pé atrás, com relação a investir, né, eu sou aqui, um dos investidores que tem conta na corretora e no banco, e gosto da praticidade, facilidade e tudo mais. Mas é aquilo, hoje você tem aí, em ambiente brasileiro, outros bancos, até mesmo bancos tradicionais, pagando bons dividendos a preços absurdos, né. Então, por exemplo, Banco do Brasil, dispensa até apresentações. Você tem, se você gosta desse tipo de banco de crescimento, um próprio ABC com uma dificuldade menor, né, aí de rentabilidade, mais perene e tudo mais. Você tem o próprio BTG, né, que seria ali um banco de investimentos, mas eu olho com carinho também o Banco Inter, que tem um potencial enorme, fora que está listado lá fora, né. Hoje você não conseguiria comprar aqui em bolsa brasileira, seria ou através de BDR ou através da corretora lá fora, tá. O que que alguns investidores falaram sobre, Banco Inter? Essa queda, né, desde lá do topo de agosto para cá, nos 32% de queda praticamente, o banco perdeu os R$ 40 por ação, voltou para casa dos 28. Tá, esse tipo de ativo é importante lembrar que, né, é uma fintech e é também um ativo de crescimento, então é muito comum e não dá para simplesmente comparar, os seus números com um Banco do Brasil, por exemplo, tá. A comparação ela é errada na minha visão, porque, Banco do Brasil já está consolidado, tem ali, várias vantagens competitivas, enquanto que o Banco Inter tem que destrinchar o seu caminho, eu vejo assim hoje. Agora olhando alguns números, 12 vezes o PL, para uma small cap, né, digamos assim, do segmento financeiro, que não seria uma small cap na verdade, seria um ativo de crescimento, 12 vezes o PL já é o menor número em relação aos últimos anos. Negocia também próximo ao valor de patrimônio, né, ali 1,17 vezes, isso daqui é interessante, com um ROI de 9%. O ROI dele hoje estaria até superior, por exemplo, ao Banrisul, tá. Então eu gostaria muito de, pensar nesse sentido, né, ROI bancário, mas, 2 fatores que eu não tenho aqui logo de cara, eu vou trazer depois, é a inadimplência do banco e também, né, as suas receitas, se são receitas tradicionais, como que ele sobreviveria a uma crise, tá. São fatores que também pesam no curto prazo. Uma margem líquida de 11%, com crescimento no lucro por ação e no valor patrimonial por ação. Então, é um ativo que também aumentou muito a sua receita, né, chegando a mais de US$ 1 bi nesses últimos 12 meses, com mais de 149 mil de lucro. Então, um ativo que eu estou de olho, mas é aquilo, estudando e acompanhando, sem fazer ainda nenhuma movimentação. E por último, nós vamos falar, né, sobre a recompra de ações, vai chegando mais dados, né, sobre o que aconteceu em 2024. Nós tivemos R$ 26 bilhões das próprias empresas recomprando as suas ações em 2024, com esse potencial sendo enorme para 2025, né, se você for considerar
o total de programas de recompra que estão em aberto, cerca aí de 62, né, ainda programas de recompra de ações em aberto, sendo 21 com mais de 5% do capital total, né, das ações negociadas em aberto, sendo aí, né, que em 2024 38% executado em mais de 50%, tá? Restando aí cerca de 72% com 46 bilhões de reais ainda a serem recomprados. Boa parte disso foi venda de gringo e de investidor institucional, tá? Então vamos acompanhar esse lado da moeda. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. No mais, vamos apostar a todos vocês.